esse rapazinho bem aqui, da cabeça grande, ele saiu de Codó com 30 cruzados novos. Ele veio falar comigo, eu disse: Osmarino, o que tu vai fazer em Goiânia, rapaz? Não tem nada. Mas ele queria ir. E eu tentei convencê-lo de todas as formas, mas ele foi irredutível. E aí eu dei 50 cruzados novos para ele. Ele foi para lá, passou necessidade, muita necessidade. Mas no segundo ano que ele estava lá, ele foi para o seminário. Teólogo, pastor, formado em letras, poliglota, fala francês, fala inglês, fala espanhol, irmãos, fala até português. Até português ele fala. Porque brasileiro fala brasileiro, né? Mas ele fala português. Entendeu? Nós demos certo, sabe por quê? Porque pessoas foram igreja na nossa vida. Pessoas foram discipuladores. Pessoas investiram em nós, né? E aqui eu estou vendo alguns rostos conhecidos, né? Não de vocês, mas nós. A Francisca, eu queria que ela ficasse em pé. Fica de pé, meu irmão. A Irismar, o Anselmo Neto. Eles eram os jovens da época, nós éramos os meninos, né? Eles investiram na nossa vida. E se tem alguém que a gente precisava honrar, que era vocês. E a gente queria dar uma salva de palmas e dizer o nosso muito obrigado. Vocês estão vendo, irmão, como é tão singelo o Evangelho? Alguém apresenta para você, você apresenta para outra pessoa, né? E hoje, trocando com os meninos, cadê os meninos? Já foram, né? Eu já vejo outra geração que eu tenho abençoado, que vai abençoar outra pessoa lá na frente, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente queria agora passar para a mensagem. Sim, chamar aqui o pastor Osmarino. Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria estar com vocês nessa manhã tão preciosa e da gente poder aqui trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre memória nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero aqui agradecer ao pastor Afonso, muito obrigado. Agradecer aos irmãos, irmãs, os que são nossos amigos, conterrâneos. Nós somos maranhenses realmente de Codó. Codó é uma cidade boa, cidade que eu amo. Visito Codó quantas vezes for preciso, me dá uma energia boa, nova, quando se diz vamos para Codó. E eu sou o único goiano em Goiás que é de Codó. Aqueles que são não dizem que são. Quando alguém me pergunta, você é do Codó? Eu disse, sou. Você é o único, sou eu mesmo. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Vamos dizer juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos mais uma vez? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que coisa legal. Eu quero ler um outro texto que está em Salmo 78. E os versos de 3 ao verso 6, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, se referissem aos seus descendentes. E um outro texto ainda que eu gostaria de
ler é Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, de 7 a 9. Estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e a escreverás nos umbrais da tua porta. Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã. Queridos, é muito importante, no primeiro texto que nós lemos, que fala sobre quero trazer a memória. É impressionante, meus irmãos, que nós somos o resultado das nossas experiências. Nós vamos crescendo e aprendendo e acumulando experiências de vida. Nós vamos acumulando coisas que deram certo e coisas que não deram certas. Nós vamos acumulando fracassos e nós vamos acumulando sucesso. Nós criamos em nós um espírito de liberdade e nós criamos também em nós um mecanismo de defesa daquilo que foi fracasso na nossa vida, daquilo que não foi bom na nossa vida. Nós seguramos, rejeitamos para não trazer na lembrança e na memória essas coisas. Quando nós olhamos para a nossa história de vida e nós compreendemos que nós somos esse resultado de tudo aquilo que nos ensinaram. Nós somos o resultado de uma educação que os nossos pais nos ensinaram numa geração. Nós somos o resultado daquilo que a escola nos ensinou, daquilo que a sociedade nos ensinou. E nós estamos vivendo hoje e aprendendo sempre. E nós vamos acumulando coisas. E aí nós precisamos compreender que quando eu quero lembrar de coisas, e geralmente nós gostamos de lembrar das coisas boas, as coisas boas nos comovem, elas mexem conosco, as coisas boas nos fazem voltar àquele tempo, e não somente voltar, porque a nossa mente, ela não entende presente, passado e futuro. A nossa mente entende que se a gente volta numa experiência boa de 30 anos atrás, essa experiência na memória ela está viva, como se ainda estivesse acontecendo. E aí a gente começa a compreender que nós podemos viver momentos que foram bons, trazer a memória, trazer esse arquivo e lembrar dessas coisas. A gente pode lembrar de coisas boas na nossa vida. Se eu perguntar para você, pensa em 3 momentos bons na sua vida. Você vai pensar nesses 3 momentos como se eles estivessem ainda existindo. Você vai lembrar aí das imagens, para aqueles que são visuais, vão lembrar das imagens. Você vai lembrar dos sons, para aqueles que são auditivos. Havia sons, havia imagem. O seu corpo vai reagir de uma forma emocional. Alguns vão chorar, outros vão suar frio, outros vão, assim, de alguma forma, o seu corpo vai reagir a essas lembranças. Então nós podemos lembrar dessas coisas, trazer à memória essas coisas, que foram boas, que foram importantes, coisas que foram marcantes profundamente. E a gente se lembra disso, porque a memória é essa capacidade que a gente tem de adquirir, de armazenar e recuperar, evocar informações disponíveis que estão no nosso cérebro. Elas estão registradas, dispostas. Então, essas informações, fatos, momentos, que estão registrados em nós, mas há coisas também que nós não queremos lembrar. Há coisas que não trazem esperança, há coisas que não trazem edificação,
Foram momentos muito traumáticos, mas nós estamos vacinados e escudados sobre essas coisas. E hoje nós estamos aqui falando de memórias, de momento de construção, e que cada um de nós teve, que cada um de nós viveu. E elas estão registradas em nós, seja elas fracassos, frustrações, mas seja elas esperanças. E nós lembramos, não porque nós nos teletransportamos para um passado, não é uma lembrança de passado, ou de gloriar o passado, nada disso. Mas há algo que hoje você começa a olhar para isso, e você percebe o tanto que você amadureceu. Começa a imaginar o tanto que você amadureceu com essas lembranças, lembrando dessas coisas, você vai dizer, puxa, como eu cresci, como eu amadureci. O apóstolo Paulo diz que quando a gente é criança, a gente age como tal. E quando somos adultos, nós vamos agir como adultos. Quando nós somos maduros, nós vamos agir como maduros. E há o tempo da meninice. Há o tempo dessas fases do crescimento. E cada tempo precisa ser respeitado. E aí nós olhamos hoje e a gente começa a perceber que determinadas coisas que fizemos, que deram certos, não houve continuidade, mas marcou. E a gente começa a dizer, olha, quero trazer à memória essas coisas, eu quero viver isso, eu quero que isso gere uma energia em mim, isso gera algo em mim, um poder, uma autoridade em mim, para que eu possa ensinar aos meus filhos. E aí essas experiências adquiridas ao longo do tempo, de uma construção de um ser, de encontrar uma razão para a existência, a gente começa a perceber e dizer assim, valeu a pena, isso aqui eu vou repassar aos meus filhos. Então, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Como o casal que apresenta o filho diante do Senhor nessa noite, ou nessa manhã. E aí nós pensamos, ele vai ensinar as suas experiências, ele vai colocar dele no seu filho, na sua filha. E crescer é justamente isso, entender a vida é justamente isso. É esse momento que a gente precisa olhar para nós mesmos e, de repente, na adolescência, ou na fase dela, ou da meninice, não se tem diálogo, há uma imposição, mas quando chega a fase da maturidade, nós conversamos e nós resolvemos, nós interagimos, nós crescemos, nós transferimos o que nós temos uns para os outros, a fim de que a gente possa continuar sobrevivendo. Então, trazer a memória é algo da maior importância. Algo como um CD como esse, que contém 19 músicas, faz parte de um tempo, final da década de 80, começo da década de 90. E algo tão marcante, eu dizia para os meninos, olha, essas músicas estão muito atuais. Essas músicas que o Fernando compôs faz parte daquilo que ele tinha e expressou. Tem 2 composições minhas que expressam aquilo que eu era e aquilo que eu pretendia ser. Está ali, na análise das letras, a gente se enxerga, a gente se vê. E quando a gente se encontra, tempos depois, em conversas virtuais, mas agora conversas presenciais, a gente percebe, poxa, que maturidade. E todos nós já estamos nos 50, os nossos amigos todos têm 50. O Jean disse que não tem, mas daqui a um ano tem, né? Todos 50, os cinquentões. Nós tocamos na igreja, o pessoal falou os cinquentões. Mas são cinquentões atualizados. Eu me considero atualizado, o Jean atualizado, Fernando, nós somos atualizados.
porque nós queremos marcar toda a geração. E aí as pessoas começam aqueles meninos que eram crianças, cresceram, e quando veem, nos assiste, eles dizem assim: olha, fui inspirado por vocês. Vocês me inspiraram. Então, queridos, nós precisamos trazer a memória. Traga a memória. Você sabia que Deus ele se valia de vários meios para fazer o povo lembrar? Deus estava sempre falando para o povo de Israel: lembra, lembra, lembra. Lembra dos feitos, lembra do Mar Vermelho. Em Números 15, verso 39, diz que as franjas das vestes dos sacerdotes continham escrituras da lei, para o povo lembrar da lei. Na roupa de Arão havia o memorial aos filhos de Israel, em Êxodo 28, 12, para lembrar. Deus mandou Josué pôr uma pedra em testemunho aos filhos de Israel, em Josué 24, 27, para quê? Para lembrar, para trazer a memória. Era uma pedra memorial. Deus trabalha com lembranças. Deus trabalha assim. Ele trabalha com lembranças. Antes de atravessar o rio Jordão, 12 pedras foram postas em memorial ao povo. Está em Josué capítulo 4, verso 7. Deus está fazendo lembrar. Jesus instituiu a Santa Ceia, que também foi em memorial da sua obra redentora na cruz. E ele disse: fazem isso, todas as vezes que vocês fizerem isso, lembra, lembra, lembra. Nós precisamos trazer a memória. Amém, gente? Eu creio nisso. Nós precisamos trazer a memória. Traga a memória. Ainda que seja fracassos, traga a memória para você lembrar que aquilo não deve ser mais feito. A nossa mente está registrado em nós toda a nossa experiência de vida. E nós precisamos lembrar quem nós somos. A igreja precisa lembrar quem ela é. Cada um de nós precisa lembrar o que nós somos. Cada um de nós precisa lembrar do que Deus representa para cada um de nós. Que Ele nos abençoe nessa manhã, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar a Tua santidade. Eu quero honrar o Senhor nesta manhã, porque eu creio que todas as coisas provêm de Ti e retornam para Ti. Tu és o Criador de todas as coisas e Tu és o mantenedor de todas as coisas. Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que nos aviva. Eu creio que o Senhor, através do Espírito Santo, nos fará lembrar de todas as coisas acerca das Escrituras, acerca da obra redentora. E nesta manhã nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus.